Faixa 8, segundo, 1886. A noite começava a cair. Os morros iam se tornando mais azuis e as sombras se alongavam debaixo das árvores do pasto. Uma umidade fresca subiu dos vales e se foi condensando em alvuras sobre o desenho sinuoso do córrego. No terreiro, debaixo da ramada seca, um boi ruminava indiferente à gritaria dos carapinhés. Mas, no fim do pasto, ouviram-se gritos e a pesada correria das reses. Era o moleque da fazenda que recolhia o gado à mangueira. Logo depois, ele apareceu lá longe, entre as goiabeiras, tocando alguns animais que, como acontecia todas as tardes, haviam esquecido o caminho. Oa, boi! Oa, dianho! Correu às varas da porteira e, cutucando o boi que se achava sob a árvore, levou-o pela frente até misturar-se aos outros. Aquela correria levantou do chão queimado pelo sol um cheiro forte de erva tostada e estrume. Um mugido distante quebrou o silêncio pesado da fazenda das paineiras. A casa era pobre, chata e escura, com largo alpendre em cujas grades, a meio apodrecidas, viçavam trepadeiras. Diante dela estendia-se o terreiro de chão batido, onde, à volta de um mourão com argola, apareciam pedras escuras, descarnadas pela chuva. Para além do córrego, com o monjolo, avistava-se o casaril de pau a pique da senzala, formando um quadrado sobre o pátio de pedra, em cujo centro se erguia o tronco, envernizado pelo uso. No aceiro dos cafezais dormia a massa escura e irregular dos bosques, onde anoitecia primeiro. Àquela hora indecisa, os inhambus gritavam aflitivamente, e de quando em quando uma araponga dava o grito metálico, que valia por vigorosa malhadela sobre bigorna. Os sapos no córrego, no inferno do monjolo, faziam o acompanhamento da música melancólica do escurecer. Antônio de Castro Alvim apareceu no alpendre e gritou pelo moleque. Salústio! Ó Salústio! Era um homem de baixa estatura, mas entroncado. Espessa barba negra escurecia-lhe o rosto anguloso. No canto da boca trazia apagado um grosso cigarro de palha. Estava vestido de brim, com altas botas de couro sem lustro. O moleque chegou a correr. Sussum Cristo, senhor! Você já recolheu todo o gado? Salústio gaguejou. Então que boi é aquele que está mugindo no capão? É o maiado, sim, senhor. Eu garrei a percurar, mas estava escurecendo depressa. Então eu primeiro toquei os outros. Agora volto de a cavalo para campear. Está bem, mas antes disso, dê o toque. Salústio correu para o lado do paiol e fez cantar a sineta pendente de uma armação de madeira. Às primeiras badaladas, nuvens de asas ariscas fugiram aos gritos pelo crepúsculo. Então, na distância cinzenta, como o remoto eco do sino, ergueu-se um vozerio. Era a negrada, no eito, que saudava, assim, o termo da jornada. Um dia a menos na penitência da vida. Salústio foi à arrecadação, tomou de um cabresto e, arrastando o cabo na poeira fina do terreiro, seguiu para o pasto. Lá embaixo, aproximou-se de um cavalo tordilho que pastava com o focinho metido na relva e passou-lhe o cabresto. O animal era vasqueiro, mas o moleque tinha agilidade e, saltando para o lombo, em pelo, levou-o aos pinotes para o lado do capão. Durante algum tempo ouviu-se a sua voz perdida. Oa, boi! Oa, dianho! E, quando a sombra já toldava o vermelho dos caminhos, o despreocupado fazendeiro, que estava debruçado no alpendre, viu na planície o vulto de um cavaleiro perseguindo o vulto de um boi. Àquela hora, o munda começava a destacar-se no horizonte. A lua devia estar por trás do morro. No caminho das senzalas, apareceram magotes de homens e mulheres. Umas escravizadas vinham com o filho amarrado às costas por uma baeta azul. Outras equilibravam a cabeça mucutas de lenha ou ramas de mandioca para o infunde.
Os homens traziam ao ombro os instrumentos da lavoura. As pretas usavam saias curtas e pensas para o lado, como se estivessem enroladas em baetas. Geralmente, acima do vestido, só traziam a camisa, mostrando o colo e os braços molhados de suor. Havia também as que usavam largo chapéu de palha e as que fumavam em pitos de barro com canudo de taquari. Os pretos vestiam calças de algodãozinho riscado que lhes davam pelo meio das canelas, camisa curta e solta, de pano listado, e grandes chapéus de palha. Mas o maior número só trazia calças, mostrando o corpo nu, envernizado. O vozerio perdeu-se nas senzalas, e logo depois começaram a aparecer no quadrado escuro as manchas de luz dos candeeiros e a fumarada das fogueiras. As mulheres foram para o córrego lavar as gamelas em que, dali a pouco, deviam comer o angu de farinha com talhadas de abóbora. Um sujeito de xiripá passou por entre as varas da porteira e, aproximando-se do alpendre, tirou o amarfanhado chapéu. Boa noite para vosso uncer. Boa noite, Simão. Era o feitor. Não tinha nenhuma expressão no rosto, uma cara de pau. Os olhos e a boca pareciam gilvazes escuros, atravessados entre barba e cabelos crescidos que se misturavam. Na testa, sobre o olho direito, uma costura. Na cinta, a bater-lhe nas pernas, uma garrucha de 2 canos. Que há de novo, Simão? Tudo tá correndo bem. E a capina? Vai indo, anssim, anssim. E a negrada que chegou? Ainda tá de banzo, mas logo vai ficar de virar e romper. Com isto aqui, tudo se mexe. Sacudiu no ar o bacalhau, um chicote de 5 pontas. Ambos riram. Uma preta gorda, de argolas nas orelhas e pano branco na cabeça, veio de dentro de casa e colocou o candeeiro aceso sobre a cantoneira do alpendre. Bota o café, Genoveva. Nhor, sim. Então o morcego, bêbado de luz, entrou no alpendre e começou a esvoaçar pelas paredes. Os 2 homens foram procurá-lo na escuridão dos cantos, onde o bicho se debatia. Como Salustio aparecesse na porteira para dizer ao senhor que o malhado já estava recolhido, Antônio ordenou-lhe que desse uma caçada aos morcegos. O moleque não desejava outra coisa, foi à arrecadação e, munido de comprida vara de bambu, plantou-se no meio do terreiro, agitando-a no espaço, fazendo-a zunir com um rumor de ventania. É por isso que os animais amanhecem sangrados. Esse bicho é uma peste. A vara vibrava. Asas perdidas, asas malucas roçavam-na. De repente, pof! O bambu acertou em cheio no morcego que foi cair no chão, dando saltos, abrindo as asas membranosas como armação de guarda-chuva. A lua, já no céu descampado, prateava lá muito longe as águas do córrego. Das senzalas vinha um queixume de violas, um canto soturno que era como um responso. Ao mesmo tempo se ia destacando no silêncio da noite, ainda muito leve, a compassada batida do monjolo, toada lenta que passava despercebida durante o dia. Tome cuidado, Simão, que se a negrada fica a divertir-se até tarde, amanhã não faz para o angu que come. O feitor tirou do bolso uma cebola de níquel. São 7 horas. Daqui a pouco acaba o babaré. Genoveva chegou à porta e informou que o café estava na mesa. O fazendeiro convidou o feitor. Este resistiu por delicadeza, mas acabou aceitando. Um depois do outro entraram na varanda, alumiada por um lampião belga. Ao centro, mesa grande e encardida pelo uso. Mochos altos. Armário com portas inteiriças e que, abertas, mostravam louça portuguesa, toda pintada de azul. Só a ponta da mesa estava preparada. Toalha branca, bule esmaltado, tigelas de louça, 2 pratos de quitandas que ainda estalavam de quentes, com um cheiro alegre de erva doce. Antes de sentar-se, na ânsia de acomodar o chapéu em algum canto, Simão dirigiu-se à porta ao lado, que dava para a cozinha, e, sem querer, ficou a espiar para dentro.
O vasto fogão, com 2 toros de madeira ainda felpudos de musgos, resplandecia. Dona Ana, a mulher do fazendeiro, andava azucrinada de um lado para outro. Era ainda uma mulher bonita. Viu-a de vestido preto com muita roda, matinê, rendada, de fofos nos ombros e chinelas de liga que mal se percebiam entre os folhos rendados das saias. Os fartos cabelos louros estavam enrolados num birote acima da nuca. Os olhos castanhos, pestanudos, pareciam muito ocupados no serviço e nem deram pela presença do feitor. Ela dirigia o trabalho das pretas que costuravam ou passavam a ferro numa mesa colocada ao fundo, onde a roupa branca se amontoava. Laerte, o filho que orçava pelos 18 anos, estava sentado no pilão de café e parecia amuado. "Credo, menino", dizia ela, "você parece uma nhanhã. Só porque seu pai mandou o Salústio para a senzala com os parceiros, já está para aí chorar chorando." "Isso não é direito. O Salústio foi criado comigo. Foi o meu companheiro de infância. Mamei o mesmo leite e lhe ensinei a ler. No entanto, o que tem? Foi para a senzala e o eito, o angu e o chicote. Para que então lhe deram desde pequeno criação diferente? Então a gente havia de ficar com aquele pedaço de negro a se trancar aqui na cozinha? Isso só cabe numa cabeça de vento como a sua. Mas sossegue. Amanhã você vai para São Paulo, muda de ares e dentro de um mês, o mais tardar, já não se lembrará do moleque. Vai ver." O fazendeiro, ao entrar na sala, notou a curiosidade com que o feitor olhava para a cozinha. Aproximou-se também da porta a ver do que se tratava, e achando graça nos sentimentos alambicados do filho, pôs-se a rir alto. Simão, para acompanhá-lo, também riu. Mas Dona Ana, um tanto vexada com aquilo e já disposta a tomar as dores do filho, limitou-se a perguntar secamente: "Pois não é assim?" Claro que tem razão. E olhe que o Salústio, afora o serviço da casa, é para toda a obra, turuna no cabo da enxada, ajuntou o feitor. Laerte não disse palavra, limitando-se a fazer beicinho de choro. A mãe compreendeu e, para afastar dali os 2 homens que o vexavam, disse-lhes: "Olhe que o café está esfriando." Na cozinha, o fogo morria debaixo da cinza. O candeeiro espichava uma chama comprida que terminava em fumaça. Dona Ana, Laerte e as mucamas tinham ficado para ali, escutando as histórias de Mãe Maria. Mãe Maria era uma preta mina que, de tão velha, parecia carne de fumeiro. Sentava no pilão, botava macaio no pito de barro e contava histórias na sua linguagem de escrava. Não tinha pressa. Antes dos brancos, lembrava ela, as paineiras eram sertão, o munda era quilombo. Todas as manhãs que Deus dava, o caçador perdido escutava uns toques de buzina que vinham lá de cima. Depois, a voz de Pai João, quilombola de má fama, gritava para seus parceiros: 10 negros pra roça! Novo toque de buzina. Pai João gritava: 10 malungos pra caça! Mais um toque de buzina. E a voz grossa de Pai João: 10 negros para defender as barrocas. Ainda se ouvia um último toque de buzina, e Pai João dava ordem aos restantes: negrada vadia, todos de castigo, ajudando as negras. Quem escutava aquilo ficava assombrado e botava a cara no mato. A notícia do quilombo do Munda chegou a São João de Capivari. Os brancos ficaram zangados. É preciso caçar Pai João, quilombola de má fama. Reuniu-se muita gente, fazendeiros, caçadores, policiais, capitães do mato. E toda essa tropa bem armada veio para a paineira. Quando chegou aqui, deu cerco naquele morro de fronte da porta. Soltou a cachorrada, disparou tiros e foi subindo pelas barrocas. Foi subindo.
A reiúna na mão, o dedo no gatilho, o olho no mato. Mas nada. Quando chegou lá em cima, encontrou o pai João sentado numa pedra, debaixo de uma árvore, aquentando as mãos num braseiro. Perto dele estava a buzina que todas as manhãs atroava as paineiras. Vendo aquilo, os brancos ficaram atarantados. O chefe perguntou: Pai João, cadê os quilombolas? Não tem nenhum. Aqui só vive Pai João. Então, para que é que você, todas as manhãs, tocava a buzina e dava ordens? Era para enganar Senhor Branco. E a preta ria com a boca banguela, gozava imensamente, revolucionariamente, com a esperteza do preto velho que conseguira amedrontar os brancos. Já à mesa, diante do bule que fumegava e dos sequilhos pururucas, o fazendeiro começou a falar para encher o vazio da sala. Você está vendo? Essa criançada de hoje está toda embeiçada pelos pretos. Para essa gente não há negro que não tenha nas costas um parzinho de asas. Na corte e em São Paulo, então nem se fala. Até os pés rapados estão se metendo nisso. Cuidado com os bilontras, com os mascates e até mesmo com os libertos que entram na fazenda. São pilha-pecúlios. O que eles querem é desencabeçar os escravos. Simão mostrou uns dentes amarelos entre a barba e o bigode. Para esses, eu tenho remédio. E botou o trabuco na mesa. O fazendeiro continuou. Aqui está a província de São Paulo de ontem. Já li tudo. Você não sabe o que vai por aí. Os negros abandonam as fazendas. A monarquia está entalada entre a abolição e o levante geral, que não poderá dominar, pois o exército se recusa a prender negros fugidos. Simão olhava-o, sentindo uma grande dificuldade em acompanhar o seu pensamento. Mas o fazendeiro, que precisava desabafar, continuou. A nossa esperança está na República. Foi quando o velho relógio, grande como um armário, que estava no canto da sala de visita, deu no escuro a sua badalada sonora e profunda, como se viesse dos abismos da eternidade. Simão levantou-se. Vou recolher a negrada. Até amanhã. Tomou o chapéu de cima do banco e saiu. Ao seu passo, os vidros tiniram no armário. O fazendeiro acompanhou-o até o alpendre. O candeeiro erguia uma língua de fogo vermelha e fumarenta. Ele tomou de uma pinça sobre a cantoneira e talhou a chama, atirando o morrão aceso para o terreiro. Depois, sentou-se na cadeira de balanço a parafusar, perseguido por aquela ideia. A noite estava clara e fresca. As madressilvas do alpendre eram como aromatos destilando suavíssima fragrância. Mariposas do mato dançavam ao redor do candeeiro. Lá embaixo, nas senzalas que mal se adivinhavam na distância e na obscuridade, subia o ronco cadenciado de um arambu. O feitor já teria chegado? Ah, chegou agora. Tudo emudeceu por encanto. As luzes foram se apagando. A noite comeu as senzalas. E ele continuava na cadeira, com balanços miúdos, a cismar sobre a futura colheita e a ganância dos comissários, quando Laerte veio despertá-lo das suas cogitações. Benção, papai. Venho me despedir. Amanhã cedo vou para Capivari e lá tomarei o trem de São Paulo. Mandou prender o cavalo? Mandei. O Salústio está tratando disso. Então que Deus lhe abençoe, meu filho. Chegando na casa de seu tio, dê lembranças a todos. Estude muito. Não se meta em calaçarias. Fuja das más companhias. Tome cuidado com as carroças e os carros que andam à disparada pelas ruas. Escreva todas as semanas à sua mãe e venha pelas férias visitar a gente. Talvez no mês que vem eu dê um pulo até Santos. Então passarei pela casa do seu tio. Estou certo de que o Alves Nunes e a Sinhara não lhe deixarão faltar coisa nenhuma.
Além disso, já escrevia à casa bancária do Reichert, na Rua da Imperatriz número 33. Não se esqueça do endereço. Abrindo um crédito de 50.000 réis por mês para seus pequenos gastos. Ora, estando tudo garantido como está, esse dinheiro dá e sobra. Se não dou maior mesada, não é por ser somítico, é porque estudante rico não estuda. O filho beijou-lhe a mão e saiu, comovido. O fazendeiro ouviu os passos se afastarem no interior da casa, ouviu as horas no relógio da sala, ouviu um bicho, talvez um gambá, mover-se no forro do alpendre, derrubando-lhe terra sobre a cabeça. Dali a pouco, com a mudança do vento, percebeu a batida pausada e regular do monjolo, seguida do ruído da golfada de água. Então veio-lhe a ideia de espiar a senzala, e não se sentiu capaz de conciliar o sono sem primeiro dar uma vista de olhos naquela gente. Desceu a escada de 6 degraus, passou por entre as varas da porteira e tomou o caminho que descia. Bichos assustados fugiam de um lado a outro. Todos os grilos ziniam na erva úmida com uma cadência embaladora. Mais longe atravessou a pinguela do riacho, a cerca de arame farpado que protegia o quadrado das senzalas. Não quis abrir a porteira para não dar sinal da sua presença. Varou por baixo dos fios, postindo a roupa. Por fim, chegou aos fundos das casas, porque elas todas tinham a frente voltada para o pátio interno. Foi andando sem fazer ruído ao longo da comprida parede de pau a pique. Aqui uma voz de mulher acalentava o filho. Ali um velho tossia quase a afogar-se. Depois, nada mais. O sono dos cativos era pesado como chumbo. Mas, e ele, por um buraco da parede, espiou o interior daquela casa. Era constituída por um único compartimento. Em cada parede, uma tarimba coberta de esteiras. Ali dormiam 3 homens. O Terêncio, que estava há mais de 15 anos na fazenda, o moleque Salústio e Muge, o velho africano chegado de contrabando e que já havia fugido diversas vezes. O negro rebelde só tinha uma preocupação: a liberdade. Fugia da senzala, fugia do caminho, fugia do eito. Bastava Simão fechar um olho e ele botava a cara no mato. Por isso, marcaram-no a fogo, como os bois, com um F no peito e outro nas costas. Era fujão. Mas não tinha sorte. Dias depois voltava escoltado, com as mãos amarradas nas costas. Simão, nos últimos tempos, aplicara-lhe o libambo. Era uma argola de ferro, chata, presa com chave à volta do pescoço. Da banda de trás dessa argola subia uma haste do mesmo metal que se ia adelgaçando e terminava no alto, acima da cabeça, arqueada, em forma de ponto de interrogação. Na ponta, acima do alcance das mãos de Muge, pendurava-se um cencerro que, a qualquer movimento, fazia ouvir o seu toque característico. À meia distância entre a campainha e a cabeça do escravo, cruzando a haste, fazendo corpo com ela, havia uma travessa metálica em forma de S, muito aberto, de pontas muito aguçadas. A argola do pescoço e parte da haste o africano trazia embrulhadas em trapos, a fim de evitar que lhe avivassem a chaga encoscorada do pescoço. Essa galharada impedia aos pretos fujões de se emprenharem pelas florestas e o cencerro, dando sinal de si a qualquer movimento, os denunciava aos capitães de mato. Na hora de recolher, Simão tirava-lhe o libambo. O aparelho ficava à porta do cubículo enquanto o escravizado dormia. De manhã, o próprio Muge punha os ferros e ia procurar o feitor, para que os fechasse a chave. À luz de uma vela de sebo, os 3 conversavam em voz baixa. Terêncio, sentado na matula, fumava num pito de barro e, de quando em quando, coçava a carapinha acinzentada. Muge, de cócoras num canto, esfregava a cara com a mão aberta, como a afugentar uma ideia ruim. Ainda não falava a língua de branco, lutava para exprimir-se e para compreender. Salústio doutrinava. Eu aprendi a ler no livro com o Sinhozinho. Moleque sabe muita coisa.
Há por aí gente que trabalha para dar alforria. Cambariague. Malungo fica quilombola, foge da fazenda e vai para Santos, pro quilombo do Jabaquara. Muge tinha ido para a tarimba e torcia-se. Na sua língua atrapalhada, queria saber como é que se poderia fazer aquilo que Salústio estava dizendo. O fazendeiro surpreendera a conversa. Foi justamente naquele instante que lá fora, na noite linda, onde só se ouvia o bater compassado do monjolo, seguido da golfada de água, os pretos sentiram que alguém caminhava encostado à parede. O medo gelou-os. A vela apagou-se e eles se amortalharam na escuridão, dormiram e sonharam com a felicidade. Ao alvorecer, Salústio levantou-se, foi ao pasto, encilhou o cavalo e levou-o para Laerte, que àquela hora já o esperava no alpendre. Quando o moleque lhe pediu a bênção, ele abraçou-o. Ambos ficaram de olhos úmidos. Mas, quando o cavaleiro sumiu na primeira curva da estrada, Simão aproximou-se de Salústio e manietou-o com os ferros. Depois, a pontapés e pescoções, levou-o para o pátio das senzalas, meteu-o no tronco. Nesse momento, Muge aproximou-se com a galharada sobre a cabeça para que Simão lhe fechasse a chave o cadeado. O feitor tirou-lhe o libambo, colocou-o num canto e, passando o bacalhau para as mãos de Muge, indicou-lhe o malungo. O africano ficou atarantado, não sabia que fazer daquilo. Andava no pátio de um lado para outro, agitando braços muito compridos. Foi preciso que Simão tirasse a garrucha e lhe apontasse no peito. 40 chibatadas! Ele começou. Com força, seu porco, senão eu atiro! E armou o gatilho. Então ouviram-se chicotadas e urros. Onde caía o chicote, erguiam-se 5 vergões. Pelas portas da senzala, os pretos se encostavam uns nos outros, acovardados. As crianças, assustadas, se enrolavam nas saias das mães. Quando terminou o castigo, Salústio estava deitado de bruços e estertorava. Ouviu-se a sineta na casa grande, e a negrada partiu em fila para o eito. As enxadas e as foices reverberavam contra o céu impassível, onde amadurecia a manhã.